Você sabe exatamente o que o Supremo Tribunal Federal está discutindo em relação à prisão em segunda instância? Você seria capaz de colocar isso numa questão discursiva ou responder uma prova oral? Fique atento, assista esse vídeo, anotem, retroalimentem e avancem. Prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância significa a imperatividade do réu condenado à pena privativa de liberdade e já tendo apelado a um tribunal e perdido esse recurso, ser colocado imediatamente no cárcere, mesmo que tenha recursos para tribunais como o STJ ou STF. Nesse caso, ele deve ser preso independentemente de fundamento para a prisão preventiva. Vamos tomar como exemplo o caso do triplex, que levou à condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Após recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Lula não só teve o recurso negado, como também teve a pena aumentada, tendo sido preso no dia 7 de abril de 2018. Até 2009, a regra no Brasil era que alguém, após condenação por um tribunal, em segunda instância, ele já podia ser preso. Só que em 2009 teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou o caso de um sujeito que tentou matar uma pessoa com 5 disparos. E esse fato chegou ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu que ele deveria recorrer em liberdade até o último recurso. Esse caso acabou prescrevendo e esse cara saiu incólume, sem qualquer pena. Por força desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Código de Processo Penal acabou sendo alterado para exigir que a prisão só ocorra em 2 situações: com trânsito em julgado da sentença condenatória ou através de uma prisão cautelar, como uma prisão preventiva, por exemplo. Em 2016, o Supremo volta a falar desse assunto em 2 ocasiões. A primeira no caso concreto, em que ela analisou a situação de um roubo que ocorreu em São Paulo e ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que naquele momento entendeu que ele deveria sim, após a decisão de segunda instância, permanecer preso, independentemente do seu direito de recorrer às instâncias extraordinárias. Neste mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal analisou 2 ações declaratórias de constitucionalidade e decidiu que o artigo 283 era inconstitucional, permanecendo então a decisão de que, se o sujeito fosse condenado num tribunal, em segunda instância, ele poderia ser preso independentemente de prisão preventiva. É importante dizer que o Supremo Tribunal Federal discutiu esse tema em medida cautelar e agora o plenário decide um mérito. E essa decisão, ela vincula todos os tribunais e juízes do país. Por isso, então, essa grande repercussão. Os argumentos a favor e contra se baseiam basicamente na interpretação do princípio da presunção de inocência, que está previsto no artigo 5º, 57 da Constituição Federal. Por uma primeira posição, essa presunção de inocência requer que o sujeito só tenha a prisão decretada por uma medida cautelar, a não ser que haja o trânsito definitivo, e o trânsito definitivo só ocorre após o último recurso da defesa. Nesse caso, então, se ele tem o direito de recorrer, ele tem o direito de permanecer em liberdade, a não ser que exista um motivo para a decretação da sua prisão preventiva. Já aqueles que defendem que a prisão já deve se dar em segunda instância, entendem isso porque, em geral, os réus com mais poder aquisitivo têm a possibilidade de usar recursos protelatórios e barrigar essa ação por muitos e muitos anos. Um caso, até inclusive citado pelo ministro Fux, foi do Pimenta Neves, que matou a namorada e ficou 11 anos até ser efetivamente condenado e assim cumprir a pena. Mas o que se discute nos bastidores é que a verdadeira motivação do Supremo Tribunal Federal é de natureza política e a vontade de conter a Lava Jato. Segundo o jornal Folha de São Paulo, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, 11 pessoas condenadas pela Lava Jato já poderão deixar a prisão, entre elas o presidente Lula e o ex-ministro José Dirceu. E você, o que acha? Você concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal? Você não concorda? Deixe aqui seus comentários. Anote tudo que eu falei aqui nesse breve resumo, porque se cair numa prova, se cair numa questão discursiva, você tem aqui os principais elementos para argumentar. Boa sorte, bons estudos. Valeu!